aqui passando aqui e vendo problemas do nosso país que o presidente não vê, tem uma questão que me parece extremamente séria, que é a questão da educação no Brasil. Educação no Brasil. A Folha de São Paulo e outros jornais hoje, mas a Folha de São Paulo, eu estou citando especialmente a Folha, até uma matéria, 4 anos depois, o Brasil ainda não bateu meta de alfabetização. Nossa situação é muito, 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 muito grave. Nós temos, e isso são os otimistas, 7% da população analfabeta, mas analfabetos funcionais, aqueles que não conseguem ler e entender um texto, são 29%. Quer dizer, cerca de 1/3 da população brasileira é analfabeto funcional. São dados oficiais. Isso aqui é inacreditável. Quer dizer, como é que é possível conviver num país que tem quase 30% da população analfabeto funcional? Isso tem reflexos na cidadania, na vida do indivíduo, dele ser cidadão pleno, de entender o que está ocorrendo, inclusive na política, de votar, né, de ser cidadão. No mundo do trabalho, nem precisa aprofundar muito essa discussão. Os índices de produtividade da força de trabalho no Brasil são baixíssimos comparado com o que ocorre no mundo, né? Essa questão é chave, isso que é importante. Eu imaginava, se eu fosse presidente da República, o presidente da República estivesse discutindo essa questão, junto com o seu ministro da Educação, outro irresponsável, Weintraub, irresponsável. Um sujeito que envergonha o Brasil, que nunca poderia ter sido ministro da Educação, que é uma vergonha. Sabia que o Gustavo Capanema ficou 11 anos como ministro. Eu vou depois ler aqui um dia desses, vou tratar do Gustavo Capanema, de 34 a 45, né? Ministro da Educação. A preocupação que tinha, e olha, em mundo complicado como foi a década de 30, em relação às questões educacionais, estritamente. Tem outras questões, mas ficaria na questão educacional. É inacreditável esse dado. A situação da educação no Brasil é caótica. Não é possível ter cerca de 1/3 da população brasileira como analfabeto funcional. Isso é inaceitável. E somos, por estranho que pareça, a 8ª economia do mundo. Imagina se nós tivéssemos uma campanha, né, que entusiasmasse o Brasil para enfrentar essa questão. E não temos. Não temos porque não temos um presidente da República que goste de livro. Qual é o último presidente da República que gostava de livro, hein? Que falava em livros, que citava livros? Bolsonaro não leu um livro. Temer, não. Dilma, quando perguntada na campanha, ela falou, eu adoro ler. Fale um livro. Ela não sabia. Lembra-se daquele cérebro imagem? Lula dizia que pior que ler é só correr na esteira. Vamos puxando. Fernando Henrique, claro, foi como sociólogo tinha de ler, mas se nós regredirmos, pouquíssimos presidentes na história mais recente do Brasil têm um compromisso com o estudo. Agora, desses, para pegar do século XXI, é inacreditável. O século XXI abandonou a leitura. Isso quando eu estava lendo dados, hoje leio no Estado de São Paulo, tem um bom artigo sobre isso, sobre o número de livros que não param de crescer, a edição de livros, por exemplo, na França. Na França não para de crescer o lançamento de livros. Tal. Na mesma coisa, se você olhar também os Estados Unidos, não para de crescer o lançamento de livros. É o Brasil. Agora, nós temos esse quadro da educação porque temos um presidente que não gosta de ler. Assim como o tio Temer, que era uma piada, né? Dilma não sabia citar um livro, o Lula achava que era melhor correr na esteira. Que é só pior do que ler, correr na esteira, lembra-se? Então, essa é uma questão grave, séria. 1/3 da população brasileira é analfabeto funcional. Esse é um grande tema estrutural para sair dessa briguinha do WhatsApp medíocre, que acha que é debate político ideológico, do que as bobagens das redes sociais, do que se discute no Congresso Nacional, né? Do que ministros incapazes falam. É isso que interessa. Essa é uma questão chave. E não o presidente, como teve ontem, e para refletir um pouco como é o Jair Bolsonaro, que ele ficou brincando de fazer flexão, 10 flexões, junto com o governador de estado, com alguns ministros. Patético. Eu tive vergonha. Não sei se eu fiquei envergonhado. Um presidente da República começar a fazer flexão, brincar de fazer. Que agora o governador do Rio também faz isso. Patético. Eu tive vergonha. Vergonha de vocês. Vergonha dos gestores, dos administradores. Tal. Que é isso, cara? E o Augusto Heleno para fazer flexão? Quase morreu. Né? Então, e a flexão do Bolsonaro foi piada, né? As flexões ali, piada. Ele não passa no teste. Né? Quer dizer, patético.
Eu acho que está na hora do presidente Bolsonaro assumir a presidência da República, né? Ele ainda não assumiu a presidência, e se preocupar com problemas como esse, que é a questão da educação no Brasil. Deixar de palhaçada, deixar de ser preguiçoso, trabalhar e enfrentar os grandes problemas nacionais.